de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste sábado da terceira semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, dia também que estamos celebrando a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das conferências de Santo Tomás de Aquino, presbítero, do século XIII da nossa era cristã, e traz como título: Na cruz não falta nenhum exemplo de virtude. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla, para ser remédio contra o pecado e para exemplo do que devemos praticar. Foi, em primeiro lugar, um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa dos nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem de fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que ele desejou. Na cruz, pois, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Assim fez Cristo na cruz. E se ele deu sua vida por nós, não devemos considerar penoso qualquer mal que tenhamos que sofrer por causa dele. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias: quando alguém suporta com serenidade grandes sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçou, foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará
para uma situação de justiça. Se procuras um exemplo de desprezo pelas coisas da terra, segue aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos e, por fim, tendo vinagre e fel como bebida para matar a sede. Não te preocupes com as vestes e riquezas, porque repartiram entre si as minhas vestes. Nem com honras, porque fui ultrajado e flagelado. Nem com a dignidade, porque, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em minha cabeça. Nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto das conferências de Santo Tomás de Aquino, que nos ensina e ao mesmo tempo nos convida a olharmos para a cruz de Cristo. A cruz que, como já lembrou São Paulo, é escândalo para os pagãos, maldição para os judeus, mas para aqueles que creem, tem sentido de Deus, é salvação. Por isso, Santo Tomás exorta a olharmos para o Cristo crucificado. Queremos aprender as virtudes? Queremos realmente nos deixar ensinar pelo comportamento de Cristo? Queremos realmente ser cristãos e, consequentemente, um outro Cristo? Então é preciso olhar para Jesus crucificado, porque ali, no alto da cruz, aprendemos todas as virtudes necessárias para bem viver. Na cruz, lembra Santo Tomás, nós vemos a humildade. Na cruz, nós vemos a obediência. Na cruz, nós vemos a piedade. Na cruz, nós vemos a caridade. Na cruz, nós vemos todo o comportamento que deve existir na vida de um cristão. Então, se podemos dizer que a maior aula e o maior sermão que Jesus realizou foi no alto da cruz. Não há dúvida disso. O melhor e o maior sermão que ele pronunciou não precisou abrir a boca, mas apenas abrir os braços, estendê-los para ser crucificado. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste ato de consagração à Mãezinha do Céu, queremos demonstrar nossa confiança em sua intercessão e, ao mesmo tempo, agradecer a ela por ser essa mãe amorosa que sempre nos conduz a Jesus, nosso Salvador. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e, em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã,
desejo um sábado abençoado, cheio de Deus, iluminado pelo Senhor. Que seja um dia também de preparação para o dia de amanhã, que é dia do Senhor, dia da comunidade que se reúne para prestar o culto melhor a nosso Senhor, que é a Eucaristia. Então que você possa aproveitar bem este dia para se preparar para o domingo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santo Tomás de Aquino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.